Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez no nosso programa Jubileu da Esperança. Aqui quem fala é o Padre Jorge Ricardo Valois, vigário paroquial da paróquia São Francisco de Assis, na Boca do Rio, e também secretário de pastoral da nossa arquidiocese. Hoje nós iniciamos a segunda etapa do nosso programa Jubileu da Esperança, porque estamos iniciando o estudo e a reflexão sobre a Constituição do Vaticano II, sobre a Sagrada Liturgia. Essa Constituição se chama em latim Sacrosanctum Concilium, ou seja, o Sacrosanto Concílio. E foi uma das constituições mais emblemáticas do Concílio Vaticano II, talvez uma das coisas que, quando alguém fala em Concílio Vaticano II, lembra logo da reforma litúrgica, que está ali expressa nesse documento conciliar. Então, a importância também dessa Constituição litúrgica, mas nós podemos entender o Vaticano II não apenas no âmbito da liturgia, como um concílio que pediu uma reforma nos ritos litúrgicos, mas também uma nova compreensão, ou uma compreensão renovada daquilo que é a liturgia. Porque essa foi uma das preocupações do Vaticano II, um retorno às fontes da fé, um retorno às fontes bíblicas, patrísticas, e nós então não inventamos no Concílio Vaticano II um novo conceito de liturgia, mas nós trazemos esse conceito que já estava presente na Igreja Antiga, mas também não negamos, todo aquele desenvolvimento litúrgico que ocorreu durante, por exemplo, a Idade Média, porque o Concílio Vaticano II, ele pode ser entendido como o 21º concílio da Igreja, não como o único concílio. Então, na realidade, segundo o Papa Bento XVI, a leitura que nós temos que fazer do Concílio Vaticano II, também na dimensão litúrgica, é segundo uma hermenêutica da continuidade. De modo que não podemos dizer agora que tudo que se fazia antes do Vaticano II, toda a praxe litúrgica, é uma praxe inadequada. De forma alguma podemos sustentar isso, ela tem o seu valor e por isso que nós também valorizamos esse patrimônio litúrgico de toda a Igreja. De fato, a convocação do Concílio Vaticano II pelo Papa João XXIII foi algo assim muito inesperado. Ninguém imaginava que um Papa, tido como um Papa de transição, iria convocar o Concílio Vaticano II. E é interessante que, dentre tudo aquilo que foi proposto pelo concílio, a primeira Constituição que foi promulgada foi justamente a Constituição sobre a Sagrada Liturgia, que foi promulgada em 4 de dezembro de 1963. Então, graças a essa Constituição Sacrosanctum Concilium, foram reformados os livros litúrgicos usados na celebração de todos os sacramentos. Não foi apenas o missal romano, ou seja, o livro utilizado para a celebração da Eucaristia, da missa que foi reformado, mas também a celebração de todos os outros sacramentos também passaram por um processo de revisão. E é interessante que a Sacrosanctum Concilium foi publicada em 4 de dezembro de 1963, exatamente 400 anos atrás, que ocorria o encerramento do Concílio de Trento. Este concílio pediu à Santa Sé a tarefa de iniciar uma reforma na liturgia. Então é muito interessante isso, que foi exatamente 400 anos depois do início desse processo de revisão dos livros litúrgicos pedido pelo Concílio de Trento, nós temos a promulgação de uma Constituição conciliar, pedindo também a reforma na liturgia. E a gente pode compreender que esta reforma que fez o Concílio de Trento, essa revisão que foi pedida por este concílio, ela foi feita, nesse missal chamado de Pio V, ela foi feita de acordo com conhecimentos limitados, tanto no plano histórico litúrgico, porque ainda naquela época, 1563, e essa reforma dos livros litúrgicos do Concílio de Trento deve ter acabado ali
na primeira metade do século seguinte, ou seja, até 1600 e alguma coisa, naquela época não se tinha acessível o conhecimento histórico litúrgico como nós tivemos no século XX, quando nós tivemos na preparação do Concílio Vaticano II. E nós conhecemos que desde o final do século XIX existiu o chamado movimento litúrgico, graças então a um trabalho que foi feito neste século, pôde-se recuperar as fontes antigas, sobretudo da patrística, dos padres antigos da igreja, e aí foi possível ter acesso a documentos, a expressões litúrgicas, a formas de compreender a liturgia que não estavam disponíveis quando a igreja reformou o missal, a celebração, o livro da celebração após o Concílio de Trento. Também a gente pode entender que essa reforma feita pelo Concílio de Trento na liturgia tinha a perspectiva de favorecer a atenta e piedosa participação, celebração pelo clero. Então, não se tinha essa ideia de assembleia no livro litúrgico, na celebração, na praxe litúrgica do Concílio de Trento. Porque a ideia era favorecer uma celebração do padre, não tinha a ideia de concelebração, né? Cada presbítero celebrava a sua missa e o povo ficava de fato assistindo. Mas é interessante a gente entender que houve então uma mudança nessa perspectiva através da Sacrosancto Concílio. Eu acho impressionante no número 10 dessa importante Constituição Conciliar, que orienta a liturgia para que seja o cume para o qual tende toda a atividade da igreja e, ao mesmo tempo, a fonte da qual emana toda a sua força. Então, a atividade mais importante que a igreja faz é a celebração da liturgia, a celebração do mistério pascal de Cristo. Não existe nada que se iguale a isso. E dessa celebração a igreja recebe a sua força. Dessa celebração a igreja se alimenta, a igreja vive. A igreja de fato é chamada a viver da liturgia, das celebrações, da experiência de Deus, da manifestação de Deus, da salvação de Deus em ato, que se dá em cada celebração litúrgica. A igreja então se alimenta, a igreja recebe a força, a igreja recebe ali a salvação e a graça comunicada pelo próprio Cristo. Uma novidade muito interessante da reforma litúrgica foi a utilização da língua viva do povo na celebração da missa. Notemos que na liturgia tridentina, o uso da língua latina era o único uso possível. Todos os ritos litúrgicos, todas as celebrações eram feitas em latim. Mas um dos pedidos da Sacrosancto Concílio não foi desprezar o latim, mas utilizar na celebração as línguas vernáculas, para que as pessoas que estivessem celebrando, sobretudo a Assembleia, pudessem entender aquilo que estava sendo celebrado. Também foram introduzidas novas orações eucarísticas, pois desde o século IV nós só tínhamos em uso uma única oração eucarística, que é a oração eucarística primeira, também chamada Cano Romano. Então, depois do Vaticano II, apareceram, foram elaboradas novas orações eucarísticas. Além, claro, permaneceu a primeira, ela permanece como oração eucarística, que pode muito bem ser utilizada na celebração. Mas nós temos hoje já outras orações eucarísticas, segunda, terceira, quarta. Aqui no Brasil, nós temos ainda a oração eucarística quinta, que foi uma oração elaborada no Congresso Eucarístico de Manaus, e está em uso também, está presente no nosso missal romano. E nós temos ainda as 4 orações eucarísticas para diversas circunstâncias e ainda as orações eucarísticas para a missa com crianças. Então, totalizando, nós temos 14 orações eucarísticas.
Antes do Vaticano II, antes da Reforma Conciliar, só tinha uma oração eucarística em uso, que, como eu disse, era a oração eucarística primeira. Também houve uma reforma da liturgia das horas. A compreensão renovada da liturgia das horas, que não era apenas a oração do clero. Claro, o clero é obrigado a rezar a liturgia das horas, essa oração oficial, pública da igreja, que é composta de salmos, leituras bíblicas, preces, cânticos espirituais. Mas agora, com a reforma do Concílio Vaticano II, houve a compreensão de que a liturgia das horas é a oração de todo o povo de Deus, não apenas do clero. Então, foi uma riqueza muito grande que nós recebemos com a reforma conciliar. Mas é importante a gente entender que houve uma encíclica que foi publicada pelo Papa Pio XII, que foi uma encíclica fundamental para que a gente entendesse um pouco também a Sacrosancto Concilio. De fato, essa encíclica Mediator Dei, de Pio XII, foi uma verdadeira preparação para a reforma conciliar. Com Pio XII, nós já temos muitas mudanças significativas na praxe litúrgica. Por exemplo, com Pio XII, houve uma reforma do Tríduo Sacro, que é composto quinta-feira, sexta-feira, sábado santo. Com Pio XII já foi permitido celebrar uma missa vespertina do sábado santo, que era uma forma de retomar a praxe da Igreja Antiga de fazer uma vigília pascal no sábado santo, em preparação à ressurreição de Cristo, como forma de celebrar a ressurreição de Cristo. Então, Pio XII já fez também esse ajuste, de modo que a Mediator Dei foi uma encíclica muito importante. Ela é uma encíclica de 20 de novembro de 1947. Ela, de fato, ajudou muito. Podemos entender que foi um grande impulso para a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. Mas nós podemos definir a Sacrosancto Concilio, podemos ler a Sacrosancto Concilio a partir de dois tipos de princípios: princípios orientativos e princípios operativos. Os primeiros princípios, chamados orientativos, eles retomam os dados teológicos, contextualizando e fundamentando a liturgia. Quais são esses princípios? O primeiro deles, é claro, é a centralidade do mistério de Cristo e da sua Páscoa, que nós vemos presente na Sacrosancto Concilio nos números 5 a 7. Toda celebração litúrgica é uma celebração que tem como centro, que tem como fundamento a Páscoa do Senhor. Porque é da Páscoa de Cristo que nós recebemos a graça de todos os sacramentos, especialmente do sacramento do batismo, porque pelo batismo nós morremos e ressuscitamos misticamente com Cristo, mas também no sacramento da Eucaristia, na celebração da missa, porque toda a missa nós fazemos esse memorial da Páscoa do Senhor. Dizemos naquela aclamação memorial da oração eucarística: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Então, o fundamento, a centralidade de toda a ação litúrgica na igreja está no mistério pascal de Cristo. Outro princípio operativo que nós podemos trazer é a própria palavra de Deus. Houve, de fato, uma retomada da importância da palavra de Deus na celebração litúrgica. Deu-se destaque ao altar da palavra. Nós, pela reforma litúrgica, enriquecemos o calendário litúrgico, o ano litúrgico, com um banquete riquíssimo da palavra de Deus. De modo que agora, com os dois ciclos, o ciclo dominical e o ciclo diário, unidos, a gente consegue ler as principais partes da Escritura só participando da missa.
Então, houve uma importância muito grande também da homilia, vista como uma reflexão que o ministro ordenado faz da palavra que foi proclamada naquela celebração. Não apenas como um sermão de tema livre que o padre iria escolher. E também a ideia de que a palavra de Deus se cumpre, a palavra de Deus se torna viva quando ela é proclamada na Assembleia Litúrgica. Então esse é o segundo princípio orientativo fundamental, a palavra de Deus, que está no número 24 da Sacrosancto Concilium. Outro princípio orientativo é o caráter eclesial da liturgia, que está no número 10 desse mesmo documento conciliar. A liturgia, que é uma obra de todo o povo de Deus. Claro, a celebração litúrgica é presidida por um ministro ordenado, pelo presbítero ou pelo bispo, que atuam na pessoa de Cristo cabeça, em virtude do sacramento da ordem que receberam. Mas toda a comunidade também toma parte ativa na celebração. Aquilo que a Sacrosancto Concilium pedia, que os fiéis possam ter uma participação ativa, atenta e frutuosa no mistério celebrado. Recuperou-se a ideia de assembleia, que nós tínhamos, de certa forma, discretamente falando na liturgia tridentina. Não se falava de assembleia litúrgica, porque dava-se a ideia de que a liturgia era uma obra do clero. Mas com a Sacrosancto Concilium nós recuperamos essa ideia de assembleia, de povo de Deus reunido na unidade do Espírito Santo, reunido por Cristo ao Pai na unidade do Espírito Santo. E daí vem também a natureza sacerdotal do culto, que está no número 14. Existe na celebração da missa aquele que preside a Eucaristia, que é o sacerdote, o bispo, que pelo sacramento da ordem foi investido no sacerdócio de Cristo, no sacerdócio ministerial. Por isso que na missa nós temos sim, de forma patente, essa ideia do padre investido na pessoa de Cristo cabeça, que oferece ao Pai o sacrifício de Cristo na cruz, a sua morte e ressurreição. Por isso que o padre diz, logo após a preparação das oferendas, orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O meu sacrifício, que o padre fala, é o sacrifício de Cristo, do qual ele, pelo sacramento da ordem, foi investido, foi revestido do próprio Cristo, personaliza a Cristo. Mas também nós podemos ver que com a recuperação dessa ideia de assembleia litúrgica, nós valorizamos não apenas o sacerdócio ministerial, mas também o sacerdócio comum dos fiéis. Todos os fiéis podem tomar parte na celebração litúrgica, proclamar leituras, ajudar na distribuição da comunhão, ajudar na animação dos cantos, que é um verdadeiro ministério dentro da liturgia, graças ao sacerdócio comum dos fiéis. Não seria admitido que uma pessoa não batizada realizasse uma função litúrgica, já que ela não foi investida nesse sacerdócio comum dos fiéis. Então nós vemos que o Concílio Vaticano II recupera essa ideia do sacerdócio comum dos fiéis e, como consequência desse sacerdócio, eles podem tomar parte na celebração eucarística. Mas, é claro, não despreza a dimensão do sacerdócio ministerial, porque entendemos que é o presbítero ou o bispo que preside a Assembleia Litúrgica. Um outro princípio orientativo, que está no número 23 da Sacrosancto Concilium, é a ideia de tradição e progresso. A nossa fé é uma fé tradicional. Tradição em latim se diz tradere, que quer dizer transmitir. Então a nossa fé é uma fé tradicional porque é uma fé transmitida dos apóstolos até nós, de geração em geração. E a liturgia é uma expressão da tradição da igreja, porque nós recebemos o modo de celebrar, a praxe litúrgica, tempos litúrgicos, calendário litúrgico, nós recebemos de uma tradição com T maiúsculo,
Já refletimos oportunamente sobre a tradição em outros programas, quando nós estudamos a Dei Verbum. Então é muito interessante esse princípio da tradição e do progresso, porque a expressão litúrgica é uma expressão tradicional, porque nós celebramos conforme aquilo que nos foi transmitido, conforme aquilo que nós recebemos das gerações dos cristãos que nos precederam, mas também tem a ideia do progresso, ou seja, da ideia de que aquela celebração, para que ela seja mais eficaz, para que ela produza na comunidade de fé os frutos da salvação que Jesus Cristo quer comunicar por meio da celebração dos sacramentos, aí podem ser feitas alterações, de modo que aquela celebração seja mais frutuosa, de modo que os fiéis recebam, participem de forma mais eficaz do mistério de Cristo. Mas isso, então, sempre em harmonia com a tradição, nunca negando a tradição. Então, esses são os princípios orientativos que nos apresentaram a Sacrosancto Concílio. Nós temos ainda os princípios operativos, que tem um foco específico na pastoral litúrgica, ou seja, no modo como a liturgia se organiza, no modo como ela é executada pela Igreja. Por isso, se insiste muito nesse documento conciliar, nos números 14 a 20, a respeito da catequese e formação litúrgica. A própria catequese, hoje entendida desde o Concílio Vaticano II como a iniciação à vida cristã, não meramente para receber um sacramento, ela também é uma iniciação na liturgia. Aqueles que se preparam para receber os sacramentos da iniciação cristã, seja crianças, jovens ou adultos, também devem ser iniciados na praxe litúrgica, de modo que eles entendam que a celebração litúrgica é uma verdadeira tornar em ato a salvação de Cristo, é uma comunicação da graça salvífica de Cristo. Um outro princípio operativo que nós podemos destacar na Sacrosancto Concílio é a unidade substancial. Ou seja, toda a celebração litúrgica possui uma unidade em si, não tem partes. Claro que as partes existem na medida que elas compõem um todo. Se tinha uma certa ideia de que, por exemplo, a liturgia da palavra era uma antemissa, que a missa só começava a partir da preparação das oferendas. E o concílio nos insiste que não, que existe uma unidade substancial de todos os momentos da celebração litúrgica, desde o rito inicial, liturgia da palavra, liturgia eucarística, ritos finais. Claro, valorizando também a ideia da inculturação, ou seja, a ideia de que a liturgia ela pode assumir algumas expressões culturais. Foi o que a Igreja fez desde o início. Se a gente pega, por exemplo, nós temos atualmente 23 famílias litúrgicas na Igreja. Uma delas, que é a que nós aqui no Brasil utilizamos, que é a família do rito romano, do rito latino. Ela assumiu, quando esse rito foi sendo feito, vários aspectos da cultura romana, da cultura de Roma, ou ainda houve uma fusão e uma influência da liturgia praticada na França, do rito chamado galicano. Então, da fusão desses dois grandes polos, romano e galicano, nós temos a chamada liturgia latina, mas nós temos outras famílias litúrgicas na Igreja, como o rito maronita, que é praticado pelos cristãos libaneses, rito armênio, rito sírio-malabar, sírio-malacá, greco-melquita. E é interessante que cada família litúrgica dessa, ele assume também aspectos da cultura em que ela se formou. Então é isso que o concílio quer nos falar a respeito da inculturação, é trazer elementos da cultura que podem entrar na celebração litúrgica. Um dos princípios que se coloca aqui é o princípio da adaptação. Sem ferir o conteúdo essencial, sem ferir aquilo que é fundamental na celebração litúrgica, é possível sim ajustar, trazer algum elemento da cultura em alguma expressão litúrgica.
Também o número 36 nos fala da importância da linguagem litúrgica. A linguagem que seja acessível, que os fiéis possam entender aquilo que está sendo celebrado. Foi aquilo que nós já falamos, né? Que houve uma mudança do latim para a língua vernácula. Ainda como princípio operativo, nós temos a ideia do cântico da Assembleia. Toda a Assembleia deve tomar parte no canto, já que a liturgia é a expressão do povo de Deus, já que a liturgia é a expressão de toda a comunidade. Então, o canto também deve ser executado por toda a Assembleia. Porque antes tinha os corais, né, que executavam as músicas de forma de polifonia, e não é que não pode ser feito em algumas solenidades, é até adequado que seja assim, mas no dia a dia das celebrações litúrgicas do povo, é necessário sim que todos tomem parte também no cântico da Assembleia. É muito interessante também a ideia que a Sacrosanto Concílio trouxe da liturgia como fundada na história da salvação. E é um tornar em ato a obra da redenção. E para que os fiéis exprimam em suas vidas, manifestando aos outros o mistério de Cristo. Então, essa ideia que nos trouxe o concílio, de que por meio da liturgia, toda a história da salvação é celebrada. E se toda a história da salvação é celebrada, o nosso hoje também ali se torna salvação. O que nós estamos realizando no nosso agora também faz parte, entra parte nessa grande história da salvação. Ou melhor ainda, nessa grande economia da salvação. De fato, o culto cristão tem as suas raízes na própria encarnação de Jesus Cristo e se estende até a sua fase mais madura, que é o mistério pascal de Jesus, e que continua até hoje na igreja. Então, essa ideia de que a encarnação do Senhor, ela foi esse momento inicial, que tem a base o culto cristão, porque graças à encarnação de Jesus Cristo, é possível hoje fazer uma celebração, ou seja, um tornar em ato aquilo que Jesus fez durante a sua vida neste mundo, durante o seu percurso neste mundo. É possível tornar em ato a sua morte e ressurreição. O Cristo não poderia morrer se ele não tivesse se encarnado antes. É aquilo que o Papa São Leão Magno diz. Aquilo que Cristo fez durante a vida, agora passou aos sacramentos. Por isso que a raiz de todo o culto cristão está na encarnação de Jesus Cristo e tem como seu ponto culminante a ressurreição do Senhor. A revelação de Deus se manifesta de muitos modos e essa própria diversidade dos muitos modos manifesta os diferentes planos da salvação, permitindo então a passagem da esfera da religiosidade natural para a esfera da revelação, isto é, a esfera da fé. Isso se dá na liturgia. Por isso que na liturgia nós entendemos que, ao celebrar o mistério de Cristo, nós, de fato, fazemos com que a história da salvação, com que a economia da salvação entre no nosso hoje. Porque para Deus não existe passado, nem futuro. Para Deus sempre é presente. Então Deus está salvando hoje. Deus, por meio da liturgia, torna em ato, atualiza no hoje a sua ressurreição, a sua salvação. Então, nós podemos fazer da liturgia não apenas um culto, não podemos compreender a liturgia apenas um culto na linha da religiosidade natural, que era o homem fazendo coisas para chamar a atenção de Deus, realizando ritos para chamar a atenção da divindade, mas olhar a liturgia como uma resposta humana à ação de Deus na história. De modo que essa resposta humana é uma resposta de louvor, é uma resposta de ação de graças. Por isso o nome Eucaristia, que em grego quer dizer ação de graças. O fato histórico exige um antes, que o precede, o anuncia e prepara. Depois um fato em si, que constitui a realidade, e um acontecimento real, que realiza o primeiro momento e que o contém visível e concretamente. Isso se dá
também na liturgia, na celebração litúrgica. Porque nós temos estes 3 momentos, o antes, o durante e o depois. O antes nós podemos entender na liturgia que é o momento profético de anúncio. Manifesta o amor de Deus pelo homem. Porque quando se leem, por exemplo, os escritos do Novo Testamento, quando se proclama esses escritos na celebração dos sacramentos, na celebração litúrgica, se faz memória desse antes, desse prenúncio da plenitude da salvação realizada em Jesus Cristo. Depois nós temos o durante, que é o momento da plenitude dos tempos, a plenitude da graça e da verdade manifestado na encarnação de Jesus. Então isso se dá também na liturgia. O que é a missa? É fazer o memorial dos gestos de Jesus na última ceia. Fazer memória da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão ao céu, da descida do Espírito Santo. Então, esse durante desemboca no depois, que é o que chamamos de tempo da igreja, onde as pessoas encontram a perfeita reconciliação com Deus e são capacitadas para celebrar esta reconciliação, para celebrar essa salvação no culto divino. Então, o fio condutor que liga o tempo de Cristo ao tempo da igreja, fazendo dos dois um único momento ininterrupto da salvação, é a liturgia. Assim, a liturgia encontra sua razão última na própria presença de Cristo. E nós temos aí as diversas presenças de Cristo que se manifestam durante a celebração litúrgica. Há a presença de Cristo no sacrifício celebrado, no corpo e sangue do Senhor, nas espécies eucarísticas, que é a presença real, a presença patente de Cristo, mas nós temos também a presença de Cristo na palavra que é proclamada. Temos ainda a presença de Cristo na pessoa dos ministros ordenados, do padre, do bispo que preside a celebração, na pessoa de Cristo cabeça, ou ainda na pessoa do diácono que personaliza o Cristo servo. Nós temos ainda a presença de Cristo na Assembleia Constituída. Jesus disse no Evangelho, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, aí eu estarei no meio deles. Então, a Assembleia também manifesta a presença de Cristo. Então, veja quantas presenças de Cristo nós podemos tocar, nós podemos experimentar em cada celebração litúrgica. A presença de Cristo de forma patente nas espécies eucarísticas, na Palavra de Deus, na pessoa dos ministros ordenados, na Assembleia Litúrgica que se reúne como corpo de Cristo. E aí nós, então, por meio de cada celebração litúrgica, fazemos essa comunhão com o nosso Redentor. E essa comunhão, essa celebração que está orientada também para a plenitude escatológica, ou seja, para a plenitude da salvação no último dia em que nós finalmente estaremos ressuscitados com Cristo. Por isso que toda a liturgia, ela não se esgota em si mesma, ela nos aponta, nos catapulta para esse momento do eterno, do enfim, onde veremos a Cristo face a face. Então, tudo isso é a beleza e a riqueza da liturgia. E assim nós encerramos o nosso programa de hoje, queridos irmãos e irmãs. Retomamos na próxima semana, ainda estudando as diversas e importantes temáticas que nos trazem a Constituição sobre a Sagrada Liturgia do Concílio Vaticano II, a Sacrosancto Concílio. Deus abençoe, até lá.